Ah, voltamos! Chegamos, Igano, Boker Tov, Tzoram Tovim, Erev Tov, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, chegou! Chegou Oi Vavoi, hoje com a Tsevet, com o grupo, com a equipe completa, voltando depois de 2 semanas aí, a gente consegue se reunir novamente para tocar o Oi Vavoi. E a gente, para quem vai o Oi Vavoi? O Vavoi vai para Rishon LeZion, vai para Etziona, vai para nossa comunidade de Tel Aviv, em Bat Yam, sempre Bat Yam, volta para Naharia, Natânia, Aco, para Haifa, já me perdi. Então a gente vai chegar em Metula, onde tudo começa, onde tudo termina, a cidade símbolo de Israel. É para lá que nós vamos e também para toda a galera aí, de São Paulo, do Rio, de Recife, de Porto Alegre a Belo Horizonte, passando por Rio Branco, nunca podemos esquecer de Rio Branco, de Macapá e de Belém, certo? E é isso, cara. Então chegamos de volta, esse é o nosso Olivavoi, e a gente o quê? A gente temos uma sessão aqui, eu quero agradecer de coração uma pessoa chamada Marcelo Eisen, nosso querido ouvinte, que a gente ficou sabendo, então, que nos escuta, também o Benny Zimber nos escuta, o Yoav Eretz, que nos escuta, o Salama, o Fernando Salama nos escuta, e muita gente, é gente que ouve a gente, como diz Milton Neves, então a gente é para esses caras, muito obrigado, valeu, e a gente então vai direto e reto para a Eretz aí com os nossos co-apresentadores, meus irmãos, para direto falar do destaque, não poderia ser outro destaque, as eleições, mas não as eleições no Brasil, que já foram, mas as eleições de Israel, que foram ontem. Nós vamos falar um pouquinho com o nosso querido menino que saiu de Santo André para o mundo, torcedor símbolo do Ramalhão, Esporte Clube Santo André. Melones, tudo bem? Beleza? Conta um pouquinho. Bem-vindo de volta. Vamos lá. Aqui em Israel, como é que está o negócio? O negócio está complicado se definindo. Vocês viram que durante todos os programas de destaque eu falei muito pouco de eleição, eu ia falando, esperamos para ver. Só lembrando para vocês, Israel fez as eleições no dia 1º, aqui as eleições são nas terças-feiras, então o dia que eles dão feriado, e se você trabalha, você ganha 100% a mais, que você ganha 2 vezes porque é dia de feriado. Mas tinha tudo aberto, aqui em Israel estava tudo aberto, as pessoas podiam sair na rua, estavam as lojas abertas, podia fazer compra, muita gente foi passear, porque também aqui abre das 7 às 10 da noite, o período do horário das urnas de votação. Então, e como é que é feita a votação, só para vocês lembrarem? Em papelzinho, você tem lá, você chega na urna, tem um monte de papelzinho que você tem que escolher um que tem o nome do seu partido, e aí o partido que você coloca dentro de um outro envelopinho, mete na urna, uma urna de papelão, e depois tem a contagem. Onde estamos agora? Estamos com, agora, nesse momento que nós estamos gravando, nós estamos com mais de 80%, 85% dos votos contados, mais ou menos. A participação foi maior do que as últimas eleições, do que as últimas levas, do que a gente teve 5 eleições nos últimos 3 anos e meio. E agora o quadro, tudo aponta que quem vai conseguir formar essa nova coalizão é o ex-primeiro-ministro e futuro primeiro-ministro, se tudo indica, o Benjamin Netanyahu, o Bibi. O Bibi vai conseguir formar uma nova coalizão. Para vocês entenderem como funciona aqui também, aqui o Parlamento de Israel é formado por 120 deputados e o bloco que tiver a maioria é o bloco que pode governar. Claro que quanto mais gente, mais firme, mais sólida essa maioria, mas minimamente já se prevê, segundo os resultados atuais, que o bloco que apoiaria o ex-primeiro-ministro e quem sabe o futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já tem entre 61 e 62 cadeiras, 61 e 62 deputados formando parte do bloco, o que daria para ele esse primeiro passo para conseguir formar. Se nada de estranho acontecer, nós teremos em breve outra vez um novo governo do Benjamin Netanyahu. Nessa situação, uma parte diferente que aconteceu foi uma aposta que o Benjamin Netanyahu fez antes para aumentar a força do seu bloco. Ele optou, ele mesmo promoveu, ele indicou que 2 outros políticos de 2 partidos separados,
o Ben Gvir e o Smotrich, que são partidos da área mais à direita do país, que se juntassem para unir, e essa união deu tão certo que ele acabou roubando alguns votos do próprio Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, e fortalecendo esse novo partido, que também, agora que é Otzma Yehudit, que agora é o terceiro partido mais votado. Então, o que nós estamos tendo, segundo o que indica, dependendo agora da coalizão e dos ministérios como forem divididos, mas um governo de Israel muito mais à direita do que até agora a gente teve, mesmo com o próprio Netanyahu. Netanyahu, ele era de direita, mas ele fazia um jogo meio centro-direita e jogava nesse espaço entre centro e direita, mais à direita. E agora sim ele vai ter que ter esse apoio dessa parte mais, digamos, extrema direita, e nós vamos ver como é que vai ser aqui em Israel, como é que vão se desenvolver esse novo governo. E lá da grande Modi'in, da área metropolitana de Modi'in, Moré, recém-chegado de volta aí, a terras de Lapid. Fala aí, Moré, beleza? Como é que você tá? Cara, análise dessa eleição na sua visão. Nossa, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas são para mim, eu tô perdidaço no fuso horário, cheguei agora, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, partido aqui de Modi'in, Lapid, e a minha visão dessas eleições foi, primeiro, vamos começar pelos fatos, né? A esquerda morreu, não tem o que falar, a esquerda morreu estrepitosamente, e outra coisa engraçada é que o Ben Gvir, que cresceu muito, e eu notei isso, e eu acompanhei isso no dia a dia, ele chegou com um discurso virulento contra as máfias árabes, né? Ele falou assim, se eu for eleito, eu vou acabar com a festa, entendeu? E eu sou contra qualquer tipo de radicalismo e tal. Esse é meu gato que tá com saudades de mim, que eu cheguei agora, depois de 25 dias. Mas a verdade é que, sim, as máfias se instalaram, são bem chutzpanim, né? O que a gente vai dizer, eles estão em todo canto e começaram a ocupar espaços da economia mesmo, né? Ele cobra proteção e com o dinheiro ele reinveste na indústria de construção civil e esse tipo de coisa, e é contra isso que muita gente votou. Falou assim, olha, não sei o que ele é, mas ele falou que vai acabar com as máfias, e votaram. E eles encheram um pouco o saco também o que eles chamam de esquerda, que Israel que não é esquerda, né? A esquerda, nunca vi esquerda com nome de direita, né? Que o pessoal que entrou e para acomodar todo mundo criaram vários ministérios e começaram a gastar muito dinheiro do país, propuseram aumentar alguns impostos e por aí vai. E é isso. Agora o governo o mais light lá é o Likud, entendeu? O pessoal mais calmo, mais comedido, é o pessoal do Bibi mesmo, porque dali para cima são partidos religiosos de direita e com discurso que a gente pode chamar até de xenofóbico, né? E é isso. Vamos torcer, pelo menos a gente vai ter o governo, né? De alguma forma. Exato, um governo que pelo menos fique mais do que alguns meses no poder, porque é exatamente que o povo teve mais votação, porque o pessoal está cansado, o pessoal quer acabar com essa história, viu? Todo mundo votar para chega, quer dizer, vou dar meu voto para que fique um governo por mais de um ano aqui, pelo menos. Essa é a grande... Só relembrando que nos últimos 3 anos tivemos 5 eleições, né, Melão? Desculpa a pergunta, foram 5 eleições, né? Em 3 anos e meio. Absurdo. Ao custo de, antes dessa eleição agora, já era 15 bilhões de shekel, né? E, botando para o real, vamos dar uns 22 bilhões de reais para um país de 10 milhões de habitantes. É muito dinheiro gastar em sistema eleitoral. Exato. Não consegui votar, estava em trânsito, mas é uma pena. E aqui também não é obrigatório, então não tem muito estresse. Só um outro detalhe, nada a ver com a eleição, mas que quando
o Rolim falou de Belém do Pará, eu lembrei de um destaque aí só curtinho. A gente comentou uma vez aqui atrás que durante um atentado que teve foram 2 soldados foram atingidos, uma soldada ela foi morta e o outro era um brasileiro de Belém do Pará que tomou uma bala na cabeça. Notícias boas, que realmente ele está saindo, ele ficou desacordado desde o período, acho que faz 2 semanas ou um pouco mais que foi esse atentado. Ele está saindo, ele acordou, então ainda estão fazendo tratamentos, mas por enquanto é uma boa notícia que eu trago, então que o nosso soldado brasileiro de Belém, que foi atingido no atentado, também está melhorando, esperamos que essa melhora continue, ainda o estado é bem delicado, mas só para o destaque, para deixar no nosso Oi Vavoi. Perfeito. Foi muita gente, muita gente foi atrás do Ben-Gvir, que, vamos dizer assim, em 1994, se ele hoje não sabia, ele chegou a jurar o Yitzhak Rabin de morte, felizmente ele, em 95, se cumpriu com outra pessoa, né, com o Yigal Amir, e ele foi morto, foi um judeu por um judeu, né, mas eles tornaram ele mais... Deram uma maquiada nele, falaram, não, agora ele disse, eu já não sou mais aquele mesma pessoa, eu mudei, estou mais calmo, não tenho ódio em relação aos judeus, eu vou trabalhar para limpar Israel das máfias, né? E esse é um discurso que funcionou porque realmente Israel está entregue em alguns setores da economia a máfias, né? Bom, vamos ver o que vai ser esse futuro aqui. Futuro aqui, futuro ali. Vamos ver o que nos espera. Muito bem, cara. Então, passado a limpo as eleições, agora é hora de convidado, né? Então, se junta a gente. O convidado de hoje, que eu estou vestido a caráter com a camisa da seleção israelense, com a blusa, aliás, cara. Nós vamos falar hoje, nosso papo é futebol. Se junta a gente, então, o Mauro Rosenchan, ele que é ex-jogador de futebol, botafoguense, e hoje é empresário no ramo esportivo em Israel. Trouxe alguns jogos para Israel bastante interessantes e importantes que ele vai nos contar aqui. Então, é um prazer, Mauro, ter você com a gente para contar um pouco da sua trajetória, um pouco do que você faz exatamente, né? O que significa a sua empresa de ramo esportivo e o dos jogos, né, que você trouxe para Israel. Enfim, um pouco de tudo aí nós vamos conversar. Bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você conosco aí. Obrigado, Fábio, Gerson, Sérgio. É um prazer estar aqui falando com vocês no Voi Voi. E vamos lá, vamos falar de coisa que é boa de falar, boa de escutar e dá prazer para a maioria das pessoas, né? Exatamente. Eu estou ansioso. Como é que foi sua aliada? Desculpa, como é que foi quando você chegou em Israel só e a partir daí como você montou a sua empresa? Então vamos lá, eu cheguei há 5 anos aqui com esposa e 3 filhos. Hoje meu mais velho fez bar mitzvah há pouco tempo, tem uma menina de 9 anos e um menino de 8. A gente mora em Modin, eu e o Sérgio acabamos de descobrir que somos vizinhos aqui, bem de pertinho. Podia estar gravando junto, inclusive, Sérgio. A gente veio aqui para Modin, porque aqui tem uma Keilah de brasileiros aqui, então a gente foi muito bem acomodado, muito bem recebido por esse país maravilhoso. A gente veio por ideal mesmo, né? Sou advogado de formação no Brasil, dei aula, né, em universidade por 8 anos. Antes disso, joguei futebol dos 8 aos 20, até me profissionalizar, algumas histórias no meio do caminho. E depois de algum tempo a gente resolveu que o lugar para os nossos filhos era aqui em Israel. Então, eu e a Leia, minha esposa, resolvemos fazer o maior esforço para vir para cá. E nesse esforço enorme, eu pensei, o que eu posso fazer aqui em Israel que me dá prazer, que eu consiga fazer,
E aí voltei ao futebol. Aí fiz alguns projetos. Na verdade, eu comecei no Brasil, eu fiz um projeto interessante, que era uma parceria entre 2 clubes. Uma parceria de troca de informações, troca de marketing, jogadores e etc. Acabei assinando um contrato com o Botafogo, vim aqui com os jogadores para cá. Antes disso, aí, durante esse período, eu fiz um MBA em administração esportiva no Brasil. Aí até a gente decidir que estava pronto. Estamos 5 anos aqui, felizes. Temos uma empresa que chama MTR7. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam e vamos embora, pessoal. Não, A gente tem uma empresa chamada MTR7. A MTR7 é uma empresa que eu gosto de dizer que a gente faz projetos esportivos. A gente recebe a ideia ou chega até a ideia através de qualquer caminho. A gente analisa essa ideia, estuda essa ideia e verifica se essa ideia consegue ser implantada, né, de acordo com a finalidade dela. Passando essa fase, a gente sempre faz todos os projetos com inovação e alta qualidade. Então, a gente, nesse caminho, né, em 4 anos de empresa, 4 anos e meio, a gente fez 4 projetos que foram talvez um dos 4 maiores de Israel, até da história de Israel. Antes de você entrar, porque isso é legal, mas acho que aí a gente tem que entrar em cada um em especial. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque você falou que aí de repente você pensou em trazer o futebol, quer dizer, fazer uma coisa que você gostava. Normalmente quando a gente pensa isso, o pessoal pensa em encontrar um grupo de brasileiros ou israelenses para fazer uma pelada, né? Uma vez por semana, jogar uma bola e dizer alguma coisa, e você foi para um outro caminho bastante profissional. Conta um pouco para a gente como foi essa tua trajetória lá no Rio, como é que você começou, como é que você jogou futebol? Conta um pouquinho pra gente. Então, lá no Brasil, eu comecei na escolinha do Flamengo, né, como todo garoto. Tô lá na escolinha, né? Ah, você tem... Como é que é? De qual clube mesmo que você foi? Desculpa a pergunta. Flamengo, né? Sérgio, eu posso dizer para você, em todos os clubes cariocas grandes, eu só não joguei no Botafogo. Infelizmente. Eu já vesti a camisa... Esse é um recado direto pro Botafogo aí, ó. Botafogo. Eu já vesti a camisa do Flamengo muito mais que muito flamenguista. Eu já torci pro Flamengo muito mais que muito flamenguista. Eu já falei bem do Flamengo muito mais que muito flamenguista. Eu fui capitão do Flamengo. Eu tenho certeza. Eu fui capitão do Flamengo com 16 anos, num time treinado pelo Zé Ricardo, que foi treinador do profissional depois, foi treinador do Botafogo também, numa preleção de final que era sobre mim. Então, realmente, eu defendi muito a camisa do Flamengo, suei muito essa camisa. E posso dizer que eu sei o que é entrar em campo com a camisa do Flamengo, e não é fácil. Poxa, que bacana, Mas você também usou... Meu lado é o seguinte... O Cruz Maltino também? Você já foi? Já usou a camisa do Vasco? Eu tive um pouco tempo no Vasco. O que aconteceu? O Vasco, quando eu tinha 16 anos, dentro dessa última passagem minha no Flamengo, o treinador do Vasco me queria muito. Então, eu passei um período treinando no Vasco. Só que, assim, é uma coisa que veio de casa, né? Eu sempre pensei em estar nos times que eu me sentia mais confortável com os meus amigos, não nos melhores times que tinham os melhores jogadores. Porque eu ainda não estava profissional, então eu passei um período no Vasco, lá tinham os melhores jogadores, sim, e foi aberto, o treinador falou: Mauro, o que você quer para ficar? E eu fiz uma parte da pré-temporada lá, mas depois optei pelo Flamengo, porque os meus amigos, aqueles que eu tinha jogado desde de novo, estavam lá. E aí foi até engraçado, assim, já comentando um pouco de história, eu fiz o primeiro treino, e foi um treino muito bom mesmo. E eu entrei na sala do Anderson Barros, que hoje é o diretor do Palmeiras, se eu não me engano. E aí o Anderson perguntou para mim, aí tinham 2 amigos meus, né, 2 jogadores comigo: Mauro, o que você quer para ficar aqui? Aí eu falei: Anderson, eu quero um bom treinador de goleiro. Eu sou goleiro, né, fui goleiro, né? Eu falei: eu quero um bom treinador de goleiro. Ele falou: não, o que você quer? Aí eu olhava pro lado, os caras malucos, os jogadores, os meus amigos. Dinheiro! Isso que ele estava perguntando, Mauro. Sim, era isso que eu... Não, eu entendi, mas eu
eu fiz uma opção, pelo menos até os 16 anos, de não receber, porque eu tinha o meu comprometimento mais com a minha casa do que com o time de futebol. Então, aí eu falei, não, eu quero um bom treinador. Saí daquela sala, o meu amigo, ele quase me matou. Porque tudo que ele queria na vida é ouvir a pergunta que eu tinha acabado de escutar. Então, assim, eu passei um período muito bom. Estava contando para vocês que eu joguei um tempo com o Adriano, né, o Imperador. Opa! Tem até umas fotinhas minhas no documentário dele. Foi bem legal o período. Inclusive, eu vivi tanto, meu pai me ajudava tanto nisso, ele me levava para todos os lugares, que meu pai depois foi ser candidato a presidente da Federação de Futebol, não ganhou. Mas assim, a gente... Disputando com o Eurico e com o Caixa d'Água, com esse pessoal. Eurico que tirou meu pai, foi exatamente o Eurico que tirou meu pai. Não me surpreende nada. Só o pessoal gente boa. Só o pessoal do bem. Não, o pessoal do bem, né? A galera galera que reza, que põe Felipe de manhã, né? O pessoal. O que eu ia falar para você? Fala assim, o que você quer para ficar aqui? Eu falei assim, eu quero que esse time, a partir de hoje, vai jogar com a camisa do Botafogo, né? Isso seria uma boa resposta, né? Então, assim, foi bom, foi um período, eu não era religioso, eu fiz chuvá a partir dos 19 anos, num processo que demorou um pouquinho, entre um ano, assim. E aí, com os 20 anos, quando eu já estava jogando não, eu estudava de manhã, eu fazia um estágio à tarde, e depois jogava futebol, aí as coisas não andavam bem porque era todo dia e era bem maçante, eu tive que sair de um deles, optei por sair do futebol, e aí fui treinando meu caminho dentro do estudo, daí sim fui advogado durante 10 anos. Depois já fui. Essa parte que você jogou, que ano era mais ou menos, só para situar a gente? Olha, eu nasci em 82. Eu comecei depois da escolinha, né, que eu estava falando, eu fiz um ano de escolinha com 7 anos. Depois dos 82? Esse ano marcante, né? Rolim lembra de 82, né, Rolim? Lembra de 82? Aquele 3-2 lá, o Paulo Rossi, lembra daquele jogo, Rolim? Aquele foi ruim, hein, cara? Ele foi triste. E daí aí a partir dos 8 anos, né, de 90, 5 de junho, eu joguei, se não me engano, a data. Eu joguei durante 20 anos sem parar. Todo ano eu jogava, mudava de clube e foi assim direto. Talvez tenha um ano que eu tenha jogado um pouco menos, mas meu vestibular, pré-vestibular, foi tudo marcado por esse caminho do futebol. Você jogou Maccabiada em Israel? Eu joguei Maccabiada Mundial aqui, depois que eu já estava com um pouco mais idade. Joguei futsal aqui. A gente não se deu bem. A gente veio com um time muito forte, mas a gente saiu na fase. Eu joguei uma Maccabiada pan-americana na Argentina. Com 13 anos eu joguei no Sub-18. A gente ficou em terceiro. Em Maccabiada Mundial foi assim. Agora, em relação à Maccabiada escolar, também é interessante que eu sou do Barilã, né? Barilã sempre escola religiosa e tal. Então a gente jogou a Maccabiada brasileira e no mesmo ano a gente foi campeão na 5ª e 6ª série. Né, desculpa, a gente ficou em segundo lugar na 5ª e 6ª série. Eu era da 6ª, eu jogava na 7ª e 8ª, e na 7ª e 8ª a gente foi campeão brasileiro. Então acho que foi o melhor ano do Barilã da história. No mesmo ano a gente conseguiu ser campeão numa categoria e vice na outra. Foi marcante também. Assim, Maccabiada para mim marcou demais. Meu filho depois jogou também a Maccabiada quando estava lá. Eu adorava. Meu pai foi um dos diretores da Maccabiada na época da que teve no Maracanãzinho a Xuxa. Ele foi um dos organizadores também. E aí ele me ensinou muito questão de estar sempre atrelado a Keilah, ajuda a Keilah. Depois eu também ajudei no Barilã como diretor. Então eu sempre tive no meio Yiddish, assim, e tenta... Eu me lembro até uma vez que o meu pai levou o Nélio pro Barilã, né? Foi muito marcante. Aí, Nélio, quando jogador do Flamengo. Jogador do Flamengo, foi jogador do Flamengo. Porque eu tava no Flamengo na época. Aí, quando eu fui pra diretoria, aí eu falar com a diretora, eu falei, pô, talvez a gente conseguiria, eu acho que eu consigo trazer o Adriano pra cá. Aí ela virou para mim e falou, Mauro, mas eu não sei se é um bom exemplo para as crianças. Eu falei, tem razão.
Tem razão, esquece o Adriano, vamos em frente com outras coisas. Ele é meu ídolo, eu sou São Paulino, ele é meu ídolo, não vou Ele é mentir gente pra boa você. pra caramba, Ele é gente meu boa pra ídolo, caramba. mas eu queria fazer. Onde nesse caminho você aprendeu a montar eventos de grande monta, né? Porque você realiza jogos grandes, né? E coisa e tal. Você falou, eu fui jogador de futebol e fiz direito, né? Então, é Minha isso que mãe eu também queria falar falou aí para eu já. fazer direito, eu não ouvi. Minha mãe não fiz direito, infelizmente, né? Mas É isso que eu ia falar e respondendo também a pergunta do Gerson também, que tem a ver com isso. Né? Então, eu tentei, quando eu pensei em mudar, né, e eu mudei radicalmente a minha área, eu tentei pegar o direito tinha me dado e o que o esporte tinha me dado. Então, na minha cabeça sempre vinha projetos. Pô, vamos escrever projetos, vamos fazer projetos e vamos administrar esses projetos. Então, eu comecei a escrever muitas coisas. E todos esses projetos hoje, que eu escrevi naquela época, eu realizei aqui em Israel. Todos eles. Não da maneira como eu pensei, porque eu fiz administração esportiva para trabalhar dentro a minha intenção era trabalhar dentro de um clube aqui. E eu percebi que o clube não me dava, não me daria a abertura que eu tinha, seja para a maioria não ser profissional, seja para a maioria não pensar com a cabeça que eu tenho. Então, eu peguei esses projetos, pô, vamos realizar. O último agora, que foi a iTech Cup, que foi exatamente porque nasceu a empresa. Né? A iTech Cup é uma que a gente fez agora, né? Só situando as pessoas. Nosso último evento foi o Tottenham, contra o Roma, os dois times profissionais. A gente fez em julho aqui, final de julho. Foi, né? Isso foi em Haifa, exatamente. A questão assim, quando eu falo que a gente... Sami Offer. Quando eu falo que a gente faz projetos com inovação e alta qualidade, não é à toa. Porque assim, a ideia nunca foi fazer só um jogo. Então a ideia é ter um jogo de futebol de alta qualidade de um lado e de outro lado uma inovação tecnológica. Por quê? Vamos pensar, o que Israel pode dar para o futebol? O que Israel pode fornecer? Bons jogadores? Eu acho que o Brasil tem muitos mais jogadores do que Israel, né? A América do Sul tem muito mais, a Europa, tirando Israel, também tem muito mais. Cara, Israel é reconhecida como Startup Nation. Israel é reconhecido como Startup Nation. E muitos dos aplicativos, da tecnologias que a gente usa hoje na área tecnológica ou saiu de Israel ou de judeus ligados a Israel. Então a ideia foi fazer um summit da área de tecnologia durante o jogo e colocar isso dentro do jogo. E foi o que a gente fez. Então, durante a partida, rolou um summit de tecnologia com várias tecnologias novas para serem apresentadas que você podia ver on time enquanto rolava no jogo. Entendeu? Por exemplo, então, assim, dá um exemplo. Eu vou te contar uma história que foi uma que me deu o gol assim para realizar. Eu tava num summit em Miami que chama SoccerX. E aí tava o cara do VAR. A empresa do VAR é uma empresa portuguesa. Aí eu perguntei para ele, isso deve ter uns 3 anos, ou até mais. Eu perguntei para ele, olha, essa tecnologia que você está me apresentando aqui é a mesma que eu vejo hoje no jogo? Ele falou, não. A que você vê no jogo foi quando a gente assinou com a FIFA. Hoje a gente já está num nível a mais. Eu falei, então se eu fizer hoje uma partida de exibição, eu posso colocar sua tecnologia no meu jogo? Ele falou, pode. Então quer dizer, então agora eu posso colocar o que é mais de inovador num jogo de alta qualidade para que todo mundo consiga ver. E a partir disso a gente começou a pensar na iTech Cup, né? Então hoje a gente já está trabalhando para a próxima edição em julho, se Deus quiser. Eu achei muito inteligente da sua parte trazer parte de tecnologia e parte de outras coisas que não o futebol em si. Eu vou contar para você, eu venho para Israel desde 1988, quando eu fiz Tapuz, que era um turnê, era um programa que existia, que você via passar 2 meses aqui em Israel. E eu lembro daquela época que o futebol inexistia, em 88 era só basquete aqui em Israel, mas já tinha um programa que é mais recorrente do que aquele que passa no fim de ano da Globo, sabe? Mais recorrente do que o programa do Roberto Carlos todo fim de ano, né?
que é discutir por que Israel não vai para frente no futebol, e todo ano já existia e continua a mesma discussão, só que o futebol avançou muito aqui em Israel Demais. desde então, entendeu? Demais. Demais, nos últimos 30 anos ele passou a existir, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que o mundo ainda não conseguiu descobrir Israel. Israel tem bons jogadores, Israel precisa avançar um pouco na área de treinamento, e principalmente na área de administração do esporte. Mas a partir do momento que o mundo começar a reconhecer Israel como um lugar bom para se investir no futebol, eu acho que vai avançar. E está chegando perto, Tá chegando perto, eu com a vi. seleção sub-20 chegando na final do Campeonato Europeu, com o Maccabi Haifa chegando numa Champions. Tá chegando bem perto. Eu vi que teve uma torcida que ameaçou o técnico, eu já vi que teve bomba de efeito moral, já vi que teve porrada. Pô, a gente tá chegando perto, claro que tá chegando perto, como assim, não é verdade? Tá tudo indo, e a gente tá copiando em todos os passos, assim, os países desenvolvidos do futebol, né? Pô, Mas eu concordo com esse negócio de Israel estar se desenvolvendo, até porque também em relação à seleção, que recentemente ganhou a Liga B, né, da Liga das Nações, vai disputar a Liga A no ano que vem e com possibilidade maior de entrar na Euro. E eu acho que a grande virada, não sei quando foi dada essa virada, foi quando bateram o pé e falaram que Israel tem que participar do grupo da Europa, né? Que isso faz então participa das ligas europeias, tanto em clube como em seleções, isso ajuda bastante aqui o desenvolvimento. Rolim, é o contrário. Tem gente que acredita que é o contrário. Porque, por exemplo, para ir para a Copa do Mundo, em especial, o grupo da Ásia que entra tem times muito mais fracos. Não, eu concordo com isso. Gerson, eu acho que isso tem dois lados. Eu acho que para mim é excelente. Israel não tem como disputar uma Copa da Ásia, seria impossível. Tá, Exato. Não, seria impossível. Tá, agora calma! partindo do ponto que a gente joga a Europa, eu acho que para o futebol de Israel, futebol, não estou falando de seleção, é muito bom. Por quê? Porque você proporciona os times a conseguirem chegar numa Champions League, numa Euroleague, uma Conference League. Gigante. Tá? Em relação à seleção, ela é mais difícil. Mas eu acho muito melhor pro futebol de Israel você proporcionar aos times chegar num nível europeu, e aí de outro lado você tem a seleção que pode chegar lá perto. Eu acho muito mais você valorizar hoje os times conseguirem melhorar o nível do que a seleção. E você traz outros jogadores para jogar essas conferências, né? Quer dizer, Israel passa a ser uma vitrine também, mas de repente um brasileiro não. Olha, você vai jogar, você vai jogar, esse time vai jogar uma taça europeia, você pode ser visto na Europa. Então, isso atrai pessoas, atrai Perfeito. bons Eu acho que jogadores. esse é o caminho mesmo. Eu acho que Israel tem um problema em relação a isso, que é a limitação de estrangeiros. E aí se discutiu muito aí, e existe uma ideia contrária, existe limitar para não entrar estrangeiro aqui, que eu acho que para mim é uma ideia absurda. Para mim teria que abrir tudo para você trazer todos os estrangeiros, melhorar a qualidade de futebol, depois que o nível tiver alto, aí você pensa em limitar. Hoje, como é que Mas não está? corre o risco de virar uma Liga Americana? De pergunto se aí você nesse aumenta o nível. sentido. A Liga Americana hoje é uma das mais organizadas do mundo. Se aqui virasse uma Liga Americana, eu estava feliz da vida. Você está numa liga com um nível absurdo. E aí, se você tem jogadores israelenses que podem jogar nesse nível, muito bem. Se você não tem, que eles aumentem os seus níveis. Mas assim, você limitar o esporte, é um problema para a torcida, é um problema para quem está fazendo negócio. Eu acho que esse não é o caminho. Eu queria mudar um pouco agora que você falou por foco para a torcida. Quer dizer, o que a gente sabe também, a gente vê muito, a qualidade do futebol em Israel é baixa, mas o fervor do israelense com o futebol é uma loucura, né? Israelense é um apaixonado. Israelense é um apaixonado. Conta pra gente como você vê isso. Israelense é um apaixonado, muito apaixonado. E aqui um dado para vocês, assim, Barcelona, a gente tem um contato muito íntimo com o Barcelona, né? Eles recebem
a maioria dos torcedores que eles recebem em Barcelona são israelenses. É um processo muito... Você fala com o rabino daquele Rabat lá, ele fala que dia de jogo do Barcelona, jogo importante, aquilo enche de israelense. Israelense é o povo que mais sai da sua cidade, do seu país, para ver jogo fora. É impressionante isso. O que a indústria minha de empresa está fazendo high-tech, está que beleza, hein? Isso que isso que eu ia perguntar, Mauro, o israelense, ele tá preparado para pôr a mão no bolso, né? O ticket médio aqui não é barato, não, né? Eu tava vendo... Então, não é barato, mas israelense, ele pensa muito em que ele vai pagar. Ele não paga qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente fez um evento chamado Malchei Drible. É o Reis do Drible que tem no Brasil, já teve vários anos. Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Tava, né? Gaúcho, exato. Ronaldinho Gaúcho. E a gente demorou muito para vender esse evento. A gente vendeu o segundo dia, a gente praticamente encheu o segundo dia. A gente vendeu quase tudo que a gente do segundo dia, mas a gente vendeu em 2 dias. Porque eles ainda não estavam acreditando no evento, não sabiam o que era o evento. Mas depois que tornou uma proporção grande, aí foi todo mundo comprando. A gente teve problema de entrada, de invasão de estádio. E esse evento, assim, contando umas histórias que a gente estava falando um pouquinho, não sei se vocês viram algumas fotos, o Ronaldinho foram 2 dias, 2 jogos. O Ronaldinho, o último a entrar, a gente fez uma entrada tipo NBA, né? E aí tá para entrar, geralmente sou eu que cuido dos jogadores, do contato com eles, então eu tô do lado do Ronaldinho, esperando dar o momento que eu falar para ele entrar, né? Aí, alguns segundos antes de entrar, ele vira: Mauro, me dá uma bandeira de Israel. Eu falei: caraca, ele vai entrar com a bandeira de Israel. Inacreditável. Eu falei: cara, onde é que eu vou conseguir a bandeira de Israel agora? Pô, eu olhei pra banda, cara. era uma banda brasileira. Eu falei: com certeza eles vão ter. Pô, olhei pra banda, me dá a bandeira de Israel. Cara, eles deram uma bandeira que do lado é Israel, do outro lado é Brasil. Ele entrou no evento. Cara. Ele entrou no evento, parecia com um talito. Entrou com o evento embrulhado na bandeira de Israel. Hoje vocês podem ver as fotos do Ronaldinho em toda a mídia, com bandeira de Israel. Realmente, ele é apaixonado por isso aqui. Apaixonado. E eu vou além. Depois, tem alguns podcasts hoje, o Falcão veio, né? O melhor jogador da história de futsal. Uhum. Tem um vídeo que ele fala assim, num podcast, né? Acho que era o Rolê com o Ronaldinho, ele falando. Aí ele vira assim e fala: olha, se vocês não conhecem Tel Aviv, vocês têm que conhecer. E ele volta, e ele repete: se vocês não conhecem Tel Aviv, vocês têm que conhecer. E aí já estava com 1 milhão, e ele conta os momentos que ele teve com o Ronaldinho, como é que ele foi tratado aqui. Então foi bem legal, foi alguns dos momentos que a gente guarda aqui no coração mesmo. E fica feliz, né? Como eu disse, assim, a gente falando da empresa, a gente sempre tem o Dagger Israel na empresa, a gente sempre tem que colocar alguma coisa de Israel aqui dentro. Eu tenho uma coisa que é quase uma briga de todos os jogos, né? Eu tento sempre botar o hino de Israel nos jogos. Aí eu fico brigando com o time, brigando com o outro, bota, não bota. Aí vem a minha equipe falando: Mauro, não compensa brigar assim. De alguma maneira eu tento encaixar alguns. O Roma, por exemplo, nesse último evento, o Roma foi no Cotter. O Mourinho foi lá no Cotter. Não só ele foi no Cotter, como ele pediu para entrar lá na parte árabe e interna, tal. Então foi realmente bem. Eles gostam de vir aqui. Vi até o post do Neymar falando bem daqui, entendeu? Outra vez, Eles né? adoram. Sérgio, Eles adoram, né? Você não tem ideia como eles gostam daqui. Eles gostam demais daqui. Eles são realmente. Eu não sei porque eu falei até agora com o Assis, com o irmão do Ronaldinho, sobre isso. Ele falou: Mauro, olha, para vocês é especial, a gente adora vocês. Para ir para outro lugar a gente pensa 3, 4, 5 vezes, realmente. E eu vou te falar, Sérgio, assim, contando um pouquinho da história. O nosso primeiro evento, o Shalom Game, né? Eu tinha todo aquele nervosismo, não tinha Conta um pouco desse evento que eu acho que é importante, né? Para quem não sabe o que foi o Jogo das Estrelas. Deixa eu contar para vocês. Desculpa. Mil desculpas.
Então, a gente recebeu a ideia de fazer esse jogo e comprei na hora. Mas era fogo. Vocês lembram que foi cancelado o jogo da Argentina aqui? O jogo com o Messi, que era um pouco antes da Copa. Ia ser em Jerusalém. Então, exatamente, que ia ser em Jerusalém. Aí eu falei, pô, pessoal, vamos levar esse jogo, vamos levar para Jerusalém esse jogo. E aí eu fui para a Noruega, encontrei a maioria dos jogadores lá, que eles estavam no evento. Até foi engraçado, né? Eu estava sentado fazendo uma reunião, chegou o Ronaldo. Aí ele virou para mim, prazer, Ronaldo. Falei, pô, o cara tá se apresentando para mim, como se eu não conheço. Prazer, Ronaldo. Prazer, Ronaldo. Que difícil, hein? Prazer, Ronaldo. Oi. Aí eu falei, prazer, Mauro, né? Prazer é o meu, né? E aí o que foi muito legal é que, assim, a primeira pergunta para eles era se eles estavam preparados para jogar em Israel, porque a Argentina tinha acabado de cancelar e tinha todo um debate político sobre isso. Todos eles, 100%, responderam sim. A gente não só vai jogar, mas a gente quer muito jogar, entendeu? Então, mas, Mauro, só um parênteses para explicar o que é esse jogo. Esse jogo, então, desculpa, é um jogo de lendas, né, e jogadores de Brasil e Israel. Okay. E para lotar o estádio mesmo, a gente fez no Sami Ofer, nunca tinha feito um evento aqui, e no mundo era como pelada do time do Zico, entendeu? Então, que a gente via. Então, a ideia era fazer um jogo de alto nível, o mais alto nível possível. Então, eu fui até a Noruega, falei com eles e todos me responderam. A gente quer jogar em Israel, a gente compra isso. E aí eu perguntei, tá bom, e se o jogo for em Jerusalém? E o jogo foi em Jerusalém? Cara, todos eles responderam, a gente vai jogar. Aí eu tentei fazer esse jogo em Jerusalém, foi um problema, acho que as pessoas não acreditavam que a gente era possível. Eu chegava na reunião e falava, ó, não, vem Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, vem Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, vem Roberto Carlos. O cara falava, não, cara. E, pô, nunca tinha feito evento aqui, vai, né? E Sérgio, você sabe aqui, o pessoal aqui, eles, você tem que ter feito alguma coisa eles perguntam, qual é teu nome, qual é tua família, conhece quem? E, pô, eu sou o Mauro, conheço quem aqui da vida? Meu sobrenome, Rosenstein, que ninguém conhece aqui. Então, realmente, não era... Então, assim, a gente demorou muito para conseguir que comprasse a ideia. No final, a gente trouxe um time muito melhor do que a gente estava programado, com 3 bolas de ouro, mais Roberto Carlos, mais Amoroso, o Emerson, Bebeto e Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Realmente foi espetacular. E foi essa ideia. A gente encheu o Sami Ofer, foi em Haifa. E aí o nome da empresa passou a ser conhecido aqui em Israel, tanto no ramo esportivo quanto no ramo de evento. Isso hoje fez 29 de outubro, fez 3 anos. Foi em 2019. Meus parabéns, olha que Sérgio, coisa. Sérgio, eu cheguei no aeroporto, eu fui pegar o Roberto Carlos, né? Aí o Roberto Carlos chegou, eu estava no num terminal apartado. Aí ele chegou, eu falei, Roberto, eu cheguei com meu filho, né? Ele, Roberto, você sabe quem vem? Porque ele já tinha um repórter lá esperando ele. Roberto, você sabe quem vem? Ele, cara, falaram que vem uma galera aí, mas me confirma aí. Aí eu comecei a falar, Ronaldinho, Kaká. Ele soltou um palavrão e falou, como é que você conseguiu todo mundo? Isso para mim ficou marcado, estava do lado do meu filho, isso ficou marcado porque realmente a gente fez. E aí, isso marcou para a gente como um evento, assim, o que eu falo muito. Muitas empresas fizeram jogo de lendas, né, jogos amistosos dessa maneira. Só que nunca ninguém fez com a nossa qualidade. A gente trouxe todas as famílias, a gente fez um passeio em Jerusalém, a gente trouxe o Benja para cá, o Benja transmitiu ao vivo através da Fox. A escola Beit Yaakov tem uma parte que não teve aula para ver o evento no horário dele. O Benja, depois teve uma das maiores entrevistas com eles, que foi com o Kaká no teto da Isha Torá, da Yeshiva Isha Torá, de frente para o Kotel.
2 horas num sol a pino, o Kaká dando entrevista. Depois o Bencha foi falar na Estivá, fazer uma palestra para a Estivá Takotela também. Foi um momento. E a gente fez um evento com os jogadores, eles me pedem até hoje. Se você vê hoje em alguns jogadores, César Sampaio, até a foto do WhatsApp deles ainda é de Jerusalém, quando eles vieram para cá. A gente fez um dinner, um gala dinner com eles, dentro da Minarat Sikial, que é a caverna embaixo da Cidade Velha, de onde diz que o rei Shlomo tirou as pedras para construir o templo. Então, para os jogadores, assim, torcendo a família, o Rivaldo trouxe a esposa, o Emerson trouxe a família. Você soube pegar eles pelo coração e pela emoção do lugar que eles estavam, hein? Meus parabéns, foi inteligente. E foi tanto que depois a gente escutou que eles fizeram um evento contra a Itália, depois no Brasil, e a pré-eleição foi o Bebeto contando como foi a experiência em Israel. E quem apostou nesse evento com você? Quer dizer, quem foram os patrocinadores? Eu e minha equipe. A gente quase não teve patrocinador porque quase ninguém acreditava na gente. A gente teve um patrocinador muito bom que chama Mania Jeans, que isso é tirar o chapéu, é reconhecer, comprou a ideia, tá na camisa do Brasil, Mania Jeans. É assim, eu posso reconhecer alguns pontos, algumas pessoas e empresas que tiveram com a gente, estão com a gente, que é Mania Jeans, fez esse evento com a gente. Teve a Kupat Tel Aviv, que foi empresa de venda de ingressos, que apostou na gente. Essa mesmo comprou a ideia e ficou com a gente até o final. Hoje ela deve ser a maior empresa de venda de ingresso aqui em Israel, junto com a Aleano, mas eu acho que em evento geral ela é a maior. E aí tem o estádio Sami Ofer e a cidade de Haifa. Pô, os caras receberam a gente de peito aberto e, assim, foi no final um evento, assim, me abrindo o coração com vocês. Uma parte emocionante quando eu entrei no estádio, a gente fez um evento, um pré-evento com a Niferet Nehim, a seleção dos amputados de Israel. A seleção dos amputados, ela não tinha camisa, não tinha onde treinar, a gente deu lugar para eles treinarem, a gente trouxe eles pro estádio para jogar com os jogadores. Antes do evento, eles fizeram uma peladinha com os jogadores e deu para eles um momento que eles puderam aparecer e hoje eles estão galgando uma vida própria junto com a federação. Então, a gente fez esse momento assim. Aí, quando eu entrei no estádio, eu estava com as crianças, a gente fazendo assim uma atividade no campo, e aí o estádio não enchia. O estádio não enchia. E aí meu produtor me pegou e falou comigo, virou para mim e falou: Mauro, a gente vai ter que adiar o jogo. Eu falei: cara, por quê? Porque tá um engarrafamento para entrar na cidade que tá lotando a cidade, a prefeitura não sabe o que fazer. A gente vai ter que adiar entre 10 e 15 minutos. E o jogo começou com atraso, porque a quantidade de pessoas que estavam chegando em Haifa para assistir jogo não estava planejado. Então foi realmente um pico de audiência enorme. A gente foi a quarta maior procura do Google em todo o ano em Israel, só nesse evento. A gente foi a maior audiência na TV fechada no Brasil, na semana no Brasil. Realmente foi. E aí, quando veio o Atikva, aí toda a adrenalina Nossa, cara. Até eu tô tenso aqui, cara. Juro que eu tô tenso. Eu falei assim, Sérgio, certo, né, cara? A gente vendeu em 5 dias a uma semana, 10 mil ingressos. As pessoas não acreditavam. No estádio cabe quantas pessoas? No estádio cabem 29 alguma coisa, tiveram 25, 26 mil. O estádio é lindo, o Sami Ofer é lindo. Se você olhar de fora, ele é maravilhoso. E dentro também ele é moderno, as pessoas, o Estado trabalha para se modernizar e está sempre atualizado. É bem legal. E aí depois desse evento, a gente tomou uma porrada. Oi, Fábio, desculpa. Não, a gente está com o tempo estourando. Só queria escutar de você. Futuro, cara, tem algum evento aí para o futuro, alguma coisa que já está planejando que você pode contar aí para a gente? Então, assim, depois desse Shalom Game a gente tomou uma porrada que veio o Corona, e aí no meio do Corona a gente fez o clássico Legends, né, Barcelona e Real Madrid, e daí depois a gente fez o Malheia Dribble, e agora a gente fez o Tottenham e Roma, que a gente subiu uma escadinha. A gente tem planejado agora, a gente tem um contrato com o Barcelona
Pra gente, nós somos hoje responsáveis de todos os jogos do Barcelona Legends no mundo. Se você hoje quer fazer um jogo, sei lá, na Arábia Saudita, você vai ter que falar com a gente para fazer esse jogo. Então a gente quer fazer vários jogos desse no mundo. A gente já tem Colômbia fechado, estamos fechando Estados Unidos, Brasil também, e aqui em Israel a gente também vai fazer jogos também do Barça Legends de novo contra o time israelense, e vamos fazer o Reis do Drible 2, né, porque foi um sucesso, as pessoas estão pedindo, vai ter o Reis do Drible 2, e se Deus quiser outro jogo de time profissional. Então acho que isso a gente completa o nosso ano de 2023 com esses três projetos e mais o projeto do Barcelona Legends pelo mundo. Já tem bastante trabalho. Eu queria uma palavrinha. Posso uma palavrinha, um segundo? Mauro, eu moro aqui em Israel, fiz ali já faz 12 anos. Tô no meu Shnat Bar Mitzvah, né? Eu tô fazendo Bar Mitzvah de Aliyah agora, né? E eu sei da dificuldade, eu vejo a dificuldade que é empreender nesse país aqui, porque demanda dinheiro, a gente não conhece ninguém, e é tudo uma maré de coisas contra. Então eu queria de verdade dar o meu cola-cavode para você e meus parabéns por você ter empreendido, e não só ter empreendido de grande monta, e você ter conseguido. Meus parabéns, de verdade, orgulhoso, cara. Obrigado, muito obrigado. O que eu posso dizer não é fácil, né? Ninguém pode achar que nada é fácil aqui. Tem pessoa que vem falar comigo e fala: Mauro, eu jogo futebol, você é jogador. Cara, não é assim, né? É muito complicado, o ramo é muito complicado, empreender é complicado. Até hoje, para mim, questão de tributação é complicado demais. E olha que eu trabalho. Pensa só, a gente leva uma questão que nunca foi levantada, se qual é o tributo, se tem que pegar tributo para pagar para o time do Torta não vir para cá. E são decisões. Tem jurisprudência, né? Não tem nada. E aí uma pessoa vem me falar da tributação aqui e falou: Paulo, você tem que saber quanto paga para cada jogador do Tottenham para você. Como assim? Você quer que eu pergunte qual é o salário do Harry Kane? Assim, realmente, nesse nível. O que você falou está super certo, Sérgio. A gente tem que entender que a dificuldade, e mais, eu vou te falar mais. Política também é complicado. Estamos falando aí das eleições. Eu já discuti com o ministro, discussão com o ministro e turma dele, depois me pedindo desculpa sobre isso. Já tive em reunião com vários ministros que me prometeram muita coisa e não recebi nada. Mas eu acho que assim, nós somos judeus, nós somos israelenses e nós defendemos esse país. E apesar de tudo, eu levo essa bandeirinha de Israel comigo, acreditando que é o país, somos nós, o povo, que a gente fala mais alto, e não pessoas políticas que tomam decisões às vezes por a gente. Eu sei que é difícil, mas eu tento pensar nessa maneira para conseguir seguir em frente. Esse ministro que prometeu e não entregou, ele não era da Sornut, não, né? Esses ministros que prometeram e não entregaram, eu tenho uma lista enorme aqui. Eu vou te falar, sem dar nomes. Eu dei nome dessa situação para um jornal. Eu fui, o Globes fez uma matéria comigo sobre isso. Eu acabei de falar o nome dele, me deu um problema. Teve um ministro que foi para a mesa dele o jogo em Jerusalém, do Shalom Game. Ele recebeu e falou: não me interessa, não é interessante. E aí depois eu entrei com ele, depois eu conversei com ele de novo, com um grande doador, um grande político. Ele falou: Mauro, não é interessante. Quando a gente estava no gala dinner do jogo, ele pegou um voo que ele saiu do Japão, ele pegou um voo anterior, ele mudou a programação dele para chegar em Jerusalém, para lá. E ele falou: Mauro, aí veio o Dover, o porta-voz dele, falou: Mauro, o ministro tá vindo aqui, ele quer falar. Eu falei: isso não é evento político, não. Ele ainda falou que não é interessante, diz para mim que eu pego e eu falo. Mas que belo cala-boca, Mauro? Que belo cala-boca, Sérgio, eu tinha 8 meses de Israel. Hoje, você não pode dizer que meu hebraico é o supra-sumo. Imagina lá discutindo com o Mancalo, o presidente do ministério, não sei o quê, falando sobre isso. Maurão, a gente podia ficar 3 horas aqui. Desculpa, Fábio, eu tô... Sensacional, cara.
Adoramos. Sensacional, cara. O retorno já, segundo tempo, hein? Vai ter que ter segundo tempo. Exatamente, vai ter segundo tempo, prorrogação. A gente agradece demais, cara, a sua presença. Depois a gente, enfim, vamos escutar mais nomes aí do futebol para conversar. Esse é um assunto apaixonante, eu amo. Todos nós amamos e coloca a voto. Parabéns aí, cara, realmente que você tenha muito sucesso, entendeu? Leva o Moré para o bom caminho e só alegria, cara. Obrigado, pessoal. Valeu, parabéns mesmo pelo programa e assim, continue assim e que precisarem de mim, estamos aí para ajudar. Mauro, o crunch de chocolate lá do Roladinha é por minha conta, viu? A gente vai experimentar essa. O crunch de chocolate eu não sei se eu como porque eu estou tentando emagrecer, mas o café com leite a gente um afurro. Afurro. Deu match aí. Valeu, Maurão, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal, hein, cara. Valeu. Cara, obrigado. Está estouradíssimo, não sei, cara. Melão, você quer falar de tecnologia? Fala rapidinho de tecnologia, não é nem, é só uma novidade para vocês entenderem aqui rapidinho de tecnologia. Mauro, muito obrigado. Vamos lá. Isso. Biel, vamos, Biel. Pode falar. Seguinte, tecnologia, rapidinho, só para a gente ter... Tem 2 minutos. É claro, não, em 30 segundos. IDC Herzliya, que é uma faculdade que tinha aqui faz tempo, ela virou universidade, ela mudou de nome e virou Reichman University. Ok, Universidade Reichman, que é o nome do presidente do board. Por que eu estou contando essa história? Porque o Google e a Reichman University começaram a formar um curso de high-tech em Israel. Eles começaram a fazer o primeiro curso de high-tech com o apoio do Google, e a ideia desse... Olha, eu fiquei de lado também. E a ideia desse esquema é realmente poder, o Google está financiando para poder ajudar pessoas que não têm condição de pagar a universidade, que possam entrar. Então, o Google entra dando bolsas, que as pessoas vão poder entrar pela aptidão, pelas habilidades, e não uma questão monetária para poder entrar e fazer parte do setor de high-tech em Israel. Então, essa é a novidade de hoje. Depois eu poderia dar mais detalhes, mas rapidinho. Então, o Google e a Universidade de Reichman começaram um novo curso de high-tech, um curso específico que dá planos de negócios, programação e como fazer. Aqui em Israel, em Herzliya, já tem esse novo curso dos dois. That's it. Joia. Beleza, bacana. Hoje não temos música do Moré. Moré estava em trânsito. Não tem tempo. O Moré escolheu, mas não tem tempo. Entendeu? Quer que eu cante? Vai mais rápido. Vou poupar nossos ouvintes e vou poupar nossos espectadores de me ouvir cantar. Exato. Então fica para a semana que vem em dobro, certo? Para terminar, ainda no Papo Futebol, isso que é o mais importante. Maccabi Haifa entra em campo hoje pela última rodada da Champions, só para diversão, já não tem chances pelo saldo de gols, né? Mas tem aí agora Maccabi e Benfica. E amanhã tem Hapoel Tel Aviv, Hapoel Beersheva contra o time de Viena e empatou, hein? O Hapoel Beersheva empatou com o Villarreal lá na Espanha. Então tem chance ainda de classificação. Vamos esperar amanhã para ver os resultados. É isso, pessoal. Chegamos no final do... E o Timão? Tá bom. Olha aí! Cortou, né?